Olá, professor Alex Naldo, aula 26, livro 6, Física 3, efeito Doppler. E nesta última parte do curso de efeito Doppler, parte 5, vamos resolver as atividades propostas. Primeiro, há muitas aplicações da física que são extremamente úteis na medicina. Indubitavelmente, o estudo das ondas e de seus fenômenos auxilia a área em vários exames e no diagnóstico de doenças. A seguir, pode-se observar um exemplo de aplicabilidade desse conhecimento. As características das ondas sonoras ou luminosas sofrem alterações com a movimentação da fonte emissora de ondas ou do observador. Pode haver a variação da frequência de uma onda quando refletida em células vermelhas hemácias em movimento. Por exemplo, quando uma onda é emitida pelo equipamento e refletida em hemácias que se deslocam em sentido oposto à localização do aparelho, a frequência da onda refletida é maior do que a da onda emitida. Com base nas informações do texto, a partir dessa diferença de frequência de onda emitida e recebida, sabe-se. Bom, então neste caso, sabe-se o que? O número de células presentes? Não. A densidade sanguínea? Também não. O fluxo sanguíneo decorrente da difração das ondas? Não, não se trata de difração neste caso. Letra D, a densidade do sangue? Não tem nada a ver com relação entre massa e volume. Tem a ver com a velocidade com que o sangue se movimenta, a partir das relações matemáticas originárias do efeito Doppler, ok? Então, letra E. Lembre-se que, por exemplo, se você estiver estudando a passagem do fluxo sanguíneo, aqui as partículas do sangue, ok? Elas têm uma velocidade v. E de repente elas passam por uma região que está sendo obstruída, parcialmente obstruída por uma placa de gordura. Bom, em obediência à lei da continuidade da hidrodinâmica, essas partículas do sangue, quando passarem por esse estreitamento, vão aumentar a sua velocidade. Essa diferença aqui no aumento de velocidade, se você estiver capturando através desse aparelho as frequências que são emitidas e que são devolvidas, você vai ver que quando esta frequência, essa mesma frequência incidente, bater aqui nessa partícula, a onda que retornará será mais longa ainda, bem mais longa do que a anterior. Isso mostra que nesse ponto aqui está havendo um aumento da velocidade do fluxo sanguíneo, o que pode caracterizar um ponto de estrangulamento do fluxo sanguíneo, ok? Porque o comprimento de onda que retornou foi maior do que o daqui, quando o fluxo sanguíneo é considerado normal. Tudo bem? Questão 2. Quando um carro com som alto se afasta ou se aproxima de uma pessoa, percebe-se uma mudança no som. Isto é devido ao movimento relativo entre a pessoa e o carro, fonte do som, conhecido como efeito Doppler. Então, facinho aqui já na letra A, né? Na aproximação, existe um encurtamento das ondas, portanto, uma maior frequência, que é o que está acontecendo aqui. No afastamento, um alongamento das ondas, uma menor frequência, o som fica mais grave, que é o que está acontecendo aqui do lado esquerdo. Tudo bem? A fonte emite este comprimento de onda, lambda. Quem está se aproximando da fonte percebe um comprimento de onda lambda 2 menor. Quem está se afastando percebe um comprimento de onda maior, lambda 1. Tudo bem? Questão 3. A previsão do tempo feita em noticiários de TV e jornais costuma exibir mapas mostrando áreas de chuva forte. Esses mapas são, muitas vezes, produzidos por um radar Doppler, que tem tecnologia muito superior à do radar convencional. Os radares comuns podem indicar apenas o tamanho e a distância de partículas, tais como gotas de chuva.
O radar Doppler é capaz, além disso, de registrar a velocidade e a direção na qual as partículas se movimentam, fornecendo um quadro do fluxo do vento em diferentes elevações. O radar Doppler funciona com base no fenômeno da... Então, o radar Doppler funciona com base na reflexão das ondas e na diferença de frequência das ondas emitidas e refletidas. Ok? Então, você emite uma frequência, essa frequência bate nas gotas de água e são refletidas, retornando para o aparelho uma frequência diferente. A diferença entre as frequências faz com que, através da matemática do efeito Doppler, você determine a velocidade das gotas. Então, letra C. Quarta questão do Enem. Os radares comuns transmitem microondas que refletem na água, gelo e outras partículas na atmosfera. Podem, assim, indicar apenas o tamanho e a distância das partículas, tais como gotas de chuva. O radar Doppler, além disso, é capaz de registrar a velocidade e a direção na qual as partículas se movimentam, fornecendo um quadro do fluxo de ventos em diferentes elevações. Nos Estados Unidos, a NEXRAD, uma rede de 158 radares Doppler, montada na década de 1990 pela Diretoria Nacional Oceânica e Atmosférica, permite que o Serviço Meteorológico Nacional emita alertas sobre situações do tempo potencialmente perigosas com um grau de certeza muito maior. O pulso da onda do radar, ao atingir uma gota de chuva, devolve uma pequena parte de sua energia em uma onda de retorno que chega ao disco do radar antes que ele emita a onda seguinte. Os radares da NEXRAD transmitem entre 860 a 1.300 pulsos por segundo na frequência de 3.000 MHz. Então, na verdade, é 3.000 vezes 10 a sexta Hz. Então, você pode dizer que a frequência da fonte é 3 vezes 10 a nona Hz. Tudo bem? Bom, no radar Doppler, a diferença entre as frequências emitidas e recebidas pelo radar é dada por ΔF igual a 2U sobre C vezes FO, onde U é a velocidade relativa entre a fonte e o receptor. C, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, é a velocidade da onda eletromagnética. E FO é a frequência emitida pela fonte. Então, vou até mudar aqui esse índice, vou chamar isso aqui de FO, em obediência ao texto da questão. Qual é a velocidade em km por hora de uma chuva para a qual se registra no radar Doppler uma diferença de frequência de 300 Hz? Ok? Bom, nessa questão, então, basta utilizarmos a própria fórmula que ele deu aqui. A fórmula diz que a diferença de frequência é igual a 2 vezes U sobre C vezes a frequência emitida pela fonte. Ok? Então, a diferença na questão ele deu 300. 2, U é a velocidade da chuva, sobre C, que é 3 vezes 10 a oitava. E do lado de cá, a frequência vezes 3 vezes 10 a nona. Então, podemos cortar esse 3 com esse 3, esse 10 a oitava com esse 10 a nona. Então, vai ficar 300 igual a 20U. Então, U vai ser igual a 300 dividido por 20, que vai dar 15 metros por segundo. 15 metros por segundo, mas ele pediu a resposta em quilômetro por hora. Veja que 15 está aqui, para aquelas pessoas que não prestaram atenção na solicitação da unidade de medida. Então, você tem que multiplicar por 3,6 e aí você vai encontrar aqui o valor de 54 quilômetros por hora.
Então, 54, letra D. Ok? Questão número 5. Mais uma vez, uma questão de radar. O radar é um dos dispositivos mais usados para coibir o excesso de velocidade nas vias de trânsito. O seu princípio de funcionamento é baseado no efeito Doppler das ondas eletromagnéticas refletidas pelo carro em movimento. Considere que a velocidade média, ou melhor, a velocidade medida por um radar foi 72 km por hora. Então, a velocidade medida foi de 72 km por hora. Nós já sabemos que essa velocidade aqui, né, para trabalhar nas outras unidades envolvidas no problema, você vai dividir por 3,6 e vai achar 20 metros por segundo. Ok? Então, a velocidade medida por um radar foi de 72 km por hora para um carro que se aproximava do aparelho. Para se obter Vm, o radar mede a diferença das frequências ΔF, dada por, aí ele deu aqui a fórmula, frequência percebida menos a frequência emitida pela fonte, igual a mais ou menos a velocidade medida sobre a velocidade da radiação, vezes a frequência emitida pela fonte, tá bom? Ó, ele diz que F é a frequência da onda refletida pelo carro, ou seja, a frequência percebida pelo carro. Ele percebe aquilo que ele reflete. FO é 2,4, então a frequência emitida pela fonte, 2,4 vezes 10 a décima Hz. E a frequência da onda emitida pelo radar, aliás, FO ele diz que é a frequência da onda emitida pelo radar, e C, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. É a velocidade da onda eletromagnética, né? A velocidade da luz. O sinal mais ou menos deve ser escolhido dependendo do sentido do movimento do carro com relação ao radar, sendo que quando o carro se aproxima, a frequência da onda refletida é maior que a emitida. Pode-se afirmar que a diferença de frequência ΔF medida pelo radar foi igual a quanto? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa. Como se trata de uma aproximação, ele diz aqui que o carro se aproxima do aparelho. Como se trata de uma aproximação, o que é que a gente espera? Que esse ΔF, a diferença de frequência, que é a frequência percebida, que é refletida pelo carro, menos a frequência emitida pela fonte, dê um valor maior do que zero. Ok? O carro vai sentir uma frequência mais aguda, uma frequência mais alta. Então, utilizando a fórmula que ele deu, ΔF vai ser igual a, vamos lá, pega os elementos aqui, velocidade, a velocidade é 20, já transformada, está aqui, vezes a frequência foi um dado que ele forneceu aqui, 2,4 vezes 10 a décima, ok? Sobre quem? C, 3 vezes 10 oitava. Ok? Bom, então, fazendo essa conta aqui, nós vamos encontrar 20.240 dividido por 3. Ou melhor, isso daqui, a gente cortou aqui, aí em cima ficou 10 ao quadrado. Então ficou 20 vezes 240, né? Aqui em cima, ficou 10 ao quadrado, tá? 2,4 vezes 10 ao quadrado, 240 aqui, tá? Pronto. Então, fazendo essa resolução, aí a diferença de frequência, o ΔF, fica igual a 1.600 Hz, tá bom? 1.600 Hz, letra A. Questão número 6. No campeonato de Fórmula 1 na cidade brasileira de São Paulo, a fim de determinar a velocidade dos carros de corrida com
frequenciômetro especialmente adaptado, um operador fica no interior de um posto na pista, verificando o módulo da velocidade dos carros que se aproximam. O posto está com uma sirene emitindo um som de frequência F, e o frequenciômetro, que mede a frequência percebida por um referencial no automóvel, acusa o valor 12F sobre 10. Adotando como 340 metros por segundo o módulo da velocidade do som no ar, afirma-se que o módulo da velocidade do automóvel que se aproxima do posto em quilômetros por hora, é bom grifar isso aqui, vale aproximadamente. Então, vamos lá. Ó. A frequência emitida pela fonte vale F. A frequência recebida pelo carro vale 12 sobre 10 F. E a velocidade do som, 340 metros por segundo. O que está acontecendo aqui é uma aproximação. Nós temos a sirene fixa no solo e temos o carro que tem o aparelho lá que vai receber a frequência, né? Nós temos aqui, ó, essa velocidade para o carro, tudo bem? Bom, aqui se emite a frequência F e aqui se percebe uma frequência que é 12F sobre 10. Então, a frequência percebida aqui, ó, a frequência que chega aqui no observador é igual a 12F sobre 10. Bom, o referencial ele é sempre positivo do observador para a fonte. Então, ele é positivo, nesse caso, para a esquerda. Como o carro está indo para a esquerda, a velocidade dele vai receber sinal positivo na fórmula. Lembra como é a fórmula? Frequência da fonte sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. Do outro lado, frequência do observador sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador. Então, vamos lá. Frequência emitida pela fonte, F. Velocidade do som, 340. Mais ou menos a velocidade da fonte. A fonte é uma sirene fixada no chão, então é mais ou menos zero. Do outro lado, 1,2 F, que é exatamente esse valor aqui, né? 1,2 F é a frequência detectada no carro. 1,2 F sobre a velocidade do som, 340, mais a velocidade do carro VC, que está no referencial positivo aqui. Tudo bem? Então, dando continuidade aqui à resolução, vamos ficar com 300, veja que esse F corta com esse F de cá, vai ficar 340 mais VC. Do outro lado, 340 multiplicado por 1,2. Então, você vai ter VC igual a 408 menos 340. Então, a velocidade do carro vai dar 68 metros por segundo. Ok? Veja que a resposta 68 está aqui na letra A, mas ele quer em quilômetros por hora. Então, mais uma vez, para não cair nessa pegadinha, né, multiplicar por 3,6. A velocidade do carro, então, será de aproximadamente 245 km por hora. Ok? Então, letra D. Sétima questão. Um carro de bombeiros transita a 90 km por hora com a sirene ligada em uma rua reta e plana. A sirene emite um som de 630 Hz. Uma pessoa parada na calçada da rua, esperando para atravessar pela faixa de pedestres, escuta o som da sirene e observa o carro de bombeiros se aproximando. Trata-se, portanto, de uma aproximação. Ok? Nós temos aqui, ó, o carro emitindo a frequência dele com a velocidade dele, se aproximando do pedestre que está parado. Aqui é o observador, aqui é a fonte.
O referencial é sempre positivo de O para F. Ok? Então, essa velocidade na conta vai receber sinal negativo. Tá bom? Bem, a velocidade da fonte, ele deu 90 km por hora. Nós vamos ter que transformar isso daqui para metros por segundo. Então, basta dividir por 3,6 para achar 25 metros por segundo. Tá bom? Bem, 340, velocidade do som. 340 metros por segundo. Ele não deu na questão, mas deveria ter dado. Faltou dar essa informação. Ok? Então, o que vai acontecer na aproximação? Vamos lá. Frequência emitida pela fonte sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. Do outro lado, frequência percebida pelo observador, velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador. Então, frequência emitida pela fonte, ela está emitindo 630 Hz sobre velocidade do som 340. E nesse caso, a velocidade aqui eu vou colocar negativa, porque está contra o referencial, então é menos 25. Tá bom? Do outro lado, frequência percebida pelo ouvinte sobre a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do ouvinte. O ouvinte está parado, então é mais ou menos zero aqui. Tá? Então, a frequência percebida pelo ouvinte vai ficar igual a 630 vezes 340 sobre 315, que é 340 menos 25. Isso daqui vai dar 680 Hz. Tá? Então, letra E. Questão 8. Diapasão é um instrumento metálico em forma de forquilha que serve para afinar instrumentos e vozes através da vibração de um som musical de determinada altura. Ao ser golpeado contra uma superfície, as duas extremidades da forquilha do diapasão vibram, produzindo a nota que será utilizada para afinar o instrumento musical. Em geral, é necessário encostar a outra extremidade do diapasão na caixa de ressonância do instrumento, para amplificar seu som e permitir que seja ouvido à distância. Nesse contexto, considere um violinista de uma determinada orquestra, deixando cair um diapasão de frequência 440 Hz. Com uma superaudição para notas musicais, este violinista ouve uma frequência de 436 Hz do diapasão na iminência de tocar no chão. Desprezando a resistência do ar, a altura da queda é... Bom, gravidade, ele deu 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Mas para você encontrar o valor mais próximo aí da resposta, você tem que considerar a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado nessa questão. Tudo bem? Bom, então, veja o que acontece aqui. A frequência do diapasão, a frequência real dele, 440 Hz. A velocidade do som, 330 metros por segundo nessa questão. Gravidade, já coloquei ali. Bom, acontece que o diapasão, ele está vibrando aqui em cima, emitindo a frequência do diapasão dele mesmo, 440 Hz. Quando então ele cai? E ao cair, ele vai se afastando do ouvido do músico. E imediatamente antes de tocar no solo, o músico ouve uma frequência do diapasão, chamada de frequência percebida FO, de 436 Hz.
ok? Justamente porque trata-se de um afastamento. Em um afastamento, o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui um pouco, de 440 para 436. Tudo bem? Então, veja, o referencial ele vai do observador para a fonte. Então, nesse caso, o referencial é positivo para baixo. E a última velocidade que ele atinge antes de bater também é para baixo. É a velocidade final do diapasão. Tudo bem? Que vai ser positivada, porque ela está no mesmo referencial positivo aqui, ó, de O para F. Tá? Veja que O, ou 20, está aqui. E a fonte, F, é o diapasão. Tudo bem? Então vamos lá. Frequência emitida pela fonte sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. Do outro lado, frequência percebida pelo ouvinte sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade do ouvinte. Então, frequência do diapasão real é 440. A velocidade do som, 330. Mais a velocidade final do diapasão, é essa daqui. Do outro lado, a frequência percebida pelo músico foi de 436 Hz, sobre a velocidade do som, 330. E o ouvinte está parado aqui. Ó. A orelhinha dele está sem sair do lugar. Então, é mais ou menos zero aqui. Tudo bem? Então, nós vamos encontrar a seguinte situação. A velocidade final aqui vai dar, quando você faz as contas, 303,0275 menos 330. Ok? Então, a velocidade final aqui vai dar 3,0275 metros por segundo. Ok? Agora, para determinar a altura, nós vamos fazer o seguinte. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes g vezes h. A equação de Torricelli. E nesse caso é para queda livre, porque o diapasão foi deixado cair, ele não foi lançado para baixo. Então, aqui é zero. Tá? Então, nós vamos ter que pegar essa velocidade daqui e elevar ao quadrado. Né? 3,0275, isso aqui ao quadrado, vai ser igual a 2 vezes gravidade 9,8 vezes h. Tá? Isso aqui ó, vai dar 9,16. Ok? Do outro lado, vai dar 19,6. Então, h vai ser igual a 9,16 dividido por 19,6. Isso daqui vai dar 0,4673. Então, vai dar um h de aproximadamente 0,47 metros. Para achar a resposta, então, letra D, você não deve utilizar a gravidade conforme ele deu. Se você utilizar essa gravidade aqui, você vai achar 0,45. Claro que pela aproximação ali você faria 0,47, mas para achar realmente 0,47, você deve utilizar a gravidade como 9,8 nessa questão aqui. Tudo bem? As últimas questões. Questão 9, questão 10, questão 9. Um veículo dotado de um emissor e de um receptor de som aproxima-se de um paredão com velocidade de módulo 10 metros por segundo. O veículo emite um som de frequência 600 Hz, que sofre reflexão no paredão. A velocidade de propagação do som no local
tem módulo igual a 310 metros por segundo. A frequência com que o som refletido é registrado no receptor do veículo é igual a quanto? Então, nessa nona questão, é aquele caso que nós vimos na teoria do efeito Doppler duplo. Então, veja, num primeiro momento, na primeira situação, você tem aqui o carrinho, que é a fonte sonora. Ele está viajando com a velocidade dele e aqui está o paredão. Então, aqui é a fonte e aqui é o observador. O referencial é sempre positivo de O para F. Então, nessa primeira situação, a velocidade do carrinho será negativada na fórmula. Ok? Então, vamos colocar aqui os dados, né? A frequência que ele deu, ó, 600, frequência da fonte, sobre velocidade do som, menos a velocidade da fonte. Ela foi negativada por estar contra o referencial. Do outro lado, os dados do observador, que é esse paredão aqui, ó. Então, a frequência que chega no paredão, FO, sobre velocidade do som, 310, mais ou menos a velocidade do paredão. O paredão está fixo no solo, mais ou menos zero. Tá? Então, fazendo esta conta aqui, você vai achar uma frequência FO igual a 620 Hz. Essa é a primeira situação, ok? Na segunda situação, agora, o carro continua se aproximando do paredão. Só que agora ele vai receber do paredão a reflexão do som. O som que bateu aqui vai ser refletido. Então, agora, o paredão funciona como fonte. E o carro, que tem essa velocidade aqui V, funciona como observador. O referencial é sempre positivo de O para F. Então, agora, a velocidade do carro vai estar de acordo com o referencial positivo. Então, ela vai ser positivada na fórmula. E aí, agora, na segunda situação, nós vamos ter o seguinte. A frequência emitida pela fonte é exatamente a frequência que o muro recebeu. O muro recebe 620 e emite 620 Hz. Então, frequência emitida pela fonte agora, 620 Hz. Sobre velocidade do som, 310, mais ou menos a velocidade da fonte. A fonte agora é o paredão que está parada, velocidade zero. Do outro lado, agora é a frequência percebida pelo carro, FO, sobre 310. E agora a velocidade dele, que é de 10 metros por segundo, vai ser positivada aqui na fórmula, mais 10, porque ficou no mesmo referencial positivo de O para F. Tá? Então, fazendo aqui esta conta, nós vamos achar uma frequência FO igual a 640 Hz. Ok? Então, alternativa, letra C. Veja que o carro emite 600 Hz, mas recebe 640, porque no início o carro funciona como fonte e o paredão como observador. Na segunda situação, o observador que recebeu a onda reemite ela por reflexão e agora o carro é que será o observador. Veja que existe uma mudança de referencial de uma situação para outra. Na questão número 10, em queixa à polícia, um músico depõe ter sido quase atropelado por um carro, tendo distinguido o som em Mi da buzina na aproximação do carro e em Ré no seu afastamento. Então, com base no fato de ser de 10 para 9 as relações das frequências, então, frequência Mi sobre frequência Ré dá igual a 10 sobre 9. A perícia técnica concluiu que a velocidade do carro em km por hora deve ter sido aproximadamente de quanto?
Bom, faltou dizer nessa questão aqui a velocidade do som, que nós vamos adotar 340 metros por segundo, tá? Bom, então vamos lá, né? Dá para ver por essa expressão daqui, ó, que a frequência μ é igual, vamos lá, ou melhor, vamos fazer o seguinte, diz aqui que a frequência μ é igual a 10 sobre 9 da frequência Ré. Trata-se de uma aproximação, né? O carrinho com a buzina disparando tem a sua velocidade v e está se aproximando da pessoa. Que está aqui, ok? Então aqui é fonte e aqui é observador. O referencial é sempre positivo de O para F. Então a velocidade do carrinho na fórmula aqui será negativada. Tudo bem? Então, durante a aproximação, você pode dizer o seguinte: a frequência emitida pela fonte sobre a velocidade do som menos a velocidade do carro, essa daqui, ó, negativada por causa do referencial. Do outro lado, vai dar a frequência percebida por ele. E a frequência percebida por ele durante a aproximação foi a frequência μ. Então, aqui, ó, frequência μ, ok? Sobre velocidade do som. Então, dá para ver que a frequência μ é igual à velocidade do som vezes a frequência emitida pela fonte sobre velocidade do som menos a velocidade do carro. Está aqui a frequência μ. Agora, o que acontece durante o afastamento? Aqui nós estudamos a aproximação, onde ele ouviu a frequência μ. Agora, durante o afastamento, o que acontece? Ele está aqui e o carrinho está indo embora buzinando, com a sua velocidade conservada, v. O carro continua sendo a fonte sonora. E esse carinha aqui é o observador. O referencial é sempre positivo de O para F. Então, neste caso agora, a velocidade do carrinho vai ser positivada na fórmula. Ok? E aqui, neste caso, ele vai estar ouvindo a frequência Ré. Então, vamos lá. Frequência emitida pela fonte sobre a velocidade do som e agora mais velocidade da fonte. Do outro lado, a frequência que ele vai estar ouvindo no afastamento é a frequência Ré sobre a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador. O observador está parado no solo, então é mais ou menos zero aqui. Então, a frequência Ré vai ser igual a velocidade do som vezes a frequência emitida pela fonte sobre a velocidade do som mais velocidade da fonte. Pronto, nós encontramos o que é a frequência μ e o que é a frequência Ré aqui. O que é que nós vamos fazer então? Dividir uma pela outra, né? Vamos fazer a frequência μ sobre a frequência Ré. Então, como é que faz isso? Pega a frequência μ, conserva a primeira, velocidade do som, vezes frequência da fonte, sobre velocidade do som menos velocidade do carro, e multiplica pelo inverso da segunda. Ó, o inverso da segunda vai ser velocidade do som mais velocidade da fonte, sobre velocidade do som vezes frequência da fonte. Veja que toda essa parte daqui vai cortar com toda essa parte de cá. Tudo bem?
E tudo isso aqui, frequência Mi sobre frequência Ré, é igual a 10 sobre 9. Então, vamos lá. Pega aqui, ó, velocidade do som, 340, mais a velocidade da fonte, sobre, do outro lado, aqui embaixo, 340, menos a velocidade da fonte. Aqui eu chamei de velocidade do carro, velocidade da fonte, é a mesma coisa, tá? Então aqui você também pode chamar de velocidade da fonte, se quiser. Vou botar um F aqui, ó. Ó, velocidade da fonte aqui, tá? Então, isso aqui igual a 10 sobre 9. Tudo bem? Bom, então, nós vamos ficar resolvendo aqui essa situação. Vamos ficar apenas com uma incógnita aqui. Vamos achar uma velocidade de 340 dividido por 19, que vai dar uma velocidade de 17,9 metros por segundo. Mas ele quer a resposta em quilômetros por hora. Você vai ter que multiplicar isso por 3,6 e achar 64,4 quilômetros por hora. Ok? Veja que com esta situação daqui, ó, que ficou apertado para desenvolver, mas você sabe que aqui você vai ter apenas uma equação com uma incógnita. Você vai multiplicar por 9 aqui e aqui, por 10 aqui e aqui, e vai resolver a equação achando uma velocidade da fonte igual a 17,9 metros por segundo. Multiplicando por 3,6, você vai achar o valor em quilômetros por hora, 64,4 quilômetros por hora. Então, aproximadamente 64, letra A. Tudo bem? Bom, e com isso nós terminamos a quinta parte do curso de efeito Doppler e também finalizamos todo o curso de ondas. Ok? Obrigado e até a próxima.